O que informação tem a ver com depressão? O que autoconhecimento tem a ver com depressão? Será que a depressão ela é uma doença? Nós precisamos entender primeiro o que é uma doença. E um conceito antigo a respeito de saúde e de doença, ele dizia que a saúde é a ausência total de doença e a doença é uma ausência total de saúde. Atualmente esse conceito mudou, porque não é mais uma pessoa saudável aquela que não tem doença. E não é mais uma pessoa doente aquela que não tem saúde. A palavra é, na verdade, equilíbrio, ou seja, a maneira como você lida com a saúde e com a doença. Então, eu não sou uma pessoa doente ou eu não sou uma pessoa saudável, mas a maneira como eu vivo e como eu lido com isso é o grande diferencial que vai permitir o meu bem-estar, nesse sentido, o meu bem-estar. Bom, conhecer as bases de um problema, ele sempre vai me dar condições de lidar com ele. É aquela velha história, um inimigo conhecido é mais fácil de você lidar com ele. Só que conhecer esse inimigo, ou seja, conhecer aquilo que está errado dentro de você, dentro de cada um, é o grande diferencial dessa situação. Por quê? Porque é difícil lidar consigo mesmo. É difícil você entrar em contato com você mesmo. Sabe por que é difícil lidar com você mesmo? Porque é misterioso demais. Porque é algo que gera uma quantidade muito grande de medo. Medo daquele exame que pode revelar um problema grave, uma doença grave, e talvez você não saiba como lidar com ela. Medo do que as pessoas vão pensar de você. Olha só essa situação. Medo do que talvez a sua comunidade, os seus amigos, o pessoal da igreja, dessas pessoas vão falar. Medo do coitadismo. Medo que talvez você não consiga lidar com eles. Então, gera uma certa insegurança quando eu olho para dentro de mim mesmo e começo a encarar aquilo que talvez seja a base de alguns problemas que eu esteja enfrentando, que talvez você esteja enfrentando, certo? Então, esse processo de saúde e doença, ele vai ser determinado pela sua conduta, pela conduta do indivíduo, pela conduta daquele que está enfrentando aquele tipo de problema. Quando eu começo a buscar conhecimento a respeito de mim mesmo, eu começo a identificar os problemas. E esses problemas começam a revelar quem eu sou. Estou usando eu para você também colocar como se fosse você. Eles revelam quem eu sou. E revelando quem eu sou, também revela a minha condição em lidar com isso. Qual a condição que eu tenho em lidar com esse problema? Então a pessoa chega e fala assim, olha, eu não consigo lidar com esse problema. Ele é muito grande, ele é maior do que eu não consigo lidar com esse problema. Você quer ver um exemplo bem legal? Quando Jesus ele vai no Getsemane, quando Jesus ele chega naquele momento em que a crucificação vai acontecer no dia seguinte, ele está com seus discípulos no Getsemane, ele deixa os discípulos e vai sozinho para um determinado local e ali ele faz uma oração. E na oração ele fala assim, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ou seja, ele está sentindo que aquela situação, ele sabia o que iria acontecer no dia seguinte, mas a sua condição humana estava completamente fragilizada. Ele estava com a sua estrutura psicológica completamente abalada e se via impotente em lidar com aquela situação. E ele faz a oração, se possível, passa de mim este cálice. Conhecer uma situação é saber a minha condição de enfrentar ela. E quando você se depara com uma informação de que você não está preparado para isso, é hora de procurar ajuda. É hora de procurar ajuda. Aí a situação vai revelar quem você é e como você está lidando com essa situação. Será que você está preparado? Será que o seu orgulho
ele será, nesse momento, o grande empecilho para você procurar ajuda, para buscar esse apoio? Será que você precisa enfrentar, talvez, pessoas e certos tipos de preconceitos para realmente enfrentar esse problema? A grande questão é, quando você enfrenta o problema, é ali que você realmente alcança um bem-estar emocional. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que enfrenta os seus problemas. E é uma pessoa que, a partir do momento que enfrenta os seus problemas, ela cresce a partir deste enfrentamento. Pois bem, você conseguiu responder aquela nossa pergunta inicial? Você lembra dela? Que pergunta é ela? Vamos relembrar. Será que uma pessoa cristã temente a Deus pode desenvolver um quadro de depressão? A pergunta ficou aberta para que você pudesse responder. Você conseguiu responder essa pergunta? Será que a depressão ela tem uma certa classe econômica, alguma faixa etária? Será que a depressão ela não alcança um cristão? Ou será que a depressão alcança todas as pessoas? Será que todas as pessoas estão vulneráveis a isto? O que você me diz? Não quero te induzir a nada, mas sim, a pessoa ela pode, sim, qualquer pessoa ela pode entrar num processo de depressão. Agora, a fé, o fato de você ser cristão, o fato de você pertencer a alguma igreja, o fato de você desempenhar a sua fé, de você praticar a sua fé, de você ler a Bíblia, de você fazer as suas orações, será que isso também é um processo que nós não devemos considerar nesse processo de depressão, quando falamos nesse assunto de depressão? A fé é um importante aliado. É um importante aliado em qualquer processo de vida, em qualquer relação de vida, a fé ela ocupa um papel muito interessante, que pode sim te ajudar a trabalhar, mas ela não substitui outras formas de tratamento. É preciso procurar o conhecimento, é preciso procurar o apoio profissional especializado para que você tenha as informações concretas, adequadas, coerentes, que venham te auxiliar nesse processo de enfrentamento de uma depressão. Por isso é importante reconhecer que, se você estiver num processo de depressão, vamos melhorar essa fala. Se você estiver em uma situação de inadequação emocional, em que você sente algum desconforto em alguma área da sua vida, é importante você procurar ajuda. Mas se você pertence a uma comunidade religiosa, ela também pode te ajudar muito nesse sentido. É importante você se cercar de redes de proteção para a sua vida. Quais são as redes de proteção? Família é uma rede de proteção, a comunidade religiosa é uma rede de proteção, conselheiros é uma rede de proteção, pastores é uma rede de proteção. Procure essas pessoas. Procure também o atendimento especializado para que todas essas redes de proteção, todos os pontos de apoio da sua vida venham a te ajudar a enfrentar e superar este momento. Lembre-se, você não pode negligenciar o bem mais precioso que Deus te deu, que é a sua vida. Cuide bem dela, cuide bem da sua vida.